Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates e tendo por objetivo na noite de hoje abordar a questão do saneamento básico, começando por Lajeado, mas pegando também outros municípios do Vale do Taquari. A questão do saneamento básico, a questão do abastecimento de água e para tanto estão conosco Alexander Serentino Passico, superintendente regional da Corsã, região Nordeste, que pega a região dos Vales, e José Francisco Antônio, secretário do Meio Ambiente de Lajeado. Começamos com Alexander Serentino Passico, superintendente regional da Corsã. Qual a situação de Lajeado e do Vale do Taquari no contexto estado do Rio Grande do Sul entre abastecimento de água tratada, captação, abastecimento e tratamento de esgoto? Primeiramente, saudar a ti, Paulo, saudar o nosso secretário público, os ouvintes da Univates. Dá para dizer que Lajeado está muito bem no processo de água. Nós temos um manancial bastante perene, né, que é o nosso rio Taquari, e possuímos instalações da Corsã em nível satisfatório. A Corsã tem um equipamento novo em Lajeado, uma estrutura muito grande em Lajeado. Então, do ponto de vista operacional, nós estamos muito bem, estamos tranquilos, temos manancial suficiente e temos equipamento para tratar. Então, entendemos que a Corsã em Lajeado possui uma situação muito segura. O crescimento da demanda tem sido semelhante ao restante do estado? Não, ao contrário. Essa é a boa notícia de Lajeado. Enquanto as nossas cidades têm um crescimento médio, Lajeado supera as expectativas. Eu atuo na região nordeste da Corsã, cuja sede é Bento Gonçalves, e eu pego toda a região do Alto Taquari, pego Serra, Gramado e Canela, que é Hortênsias, Campos de Cima da Serra, e a cidade com maior crescimento vegetativo é Lajeado. Em Lajeado nós ligamos em média de 80 a 100 novas ligações de água por mês. Se a gente pensar que cada ligação da Corsã compreende 3 pessoas, são 300 novos usuários a cada mês aproximadamente. Lajeado tem um crescimento expressivo. Além do que Lajeado não possui mais uma área urbana, né? Lajeado basicamente é uma cidade com... Uma área rural. Uma área rural. Desculpa. É uma área rural. Uma área rural, exatamente. Lajeado possui somente área urbana. Este consumo que o senhor cita, em média 300 novas pessoas por mês, não há outro município na região Nordeste que atinja tal nível? No nível de ligações de Lajeado, não. Lajeado cresce mais que Farroupilha, cresce mais que Bento Gonçalves, por exemplo, nesse ponto. E essa maior demanda tem se dado em residências, não em empresas ou comércio? Em residências. Residências. Por que isso? Qual é a explicação? Eu acho que a expansão urbana de Lajeado, né? O polo comercial, a economia de Lajeado é muito pujante, né? O que determina um crescimento de novas economias, de novas casas, de novas moradias, muito forte. A Corsã ela tem uma estatística muito fácil de nós avaliarmos, que é assim: nós temos na Corsã 2 tipos de tarifas: tarifas sociais, que são as tarifas dedicadas às pessoas de baixa renda, e as tarifas normais. E quanto maior é o volume de tarifa social, menor é a evolução financeira do município, menor a sua pujança. Lajeado que tem os menores índices da Corsã, né? Então, é uma população que tem demanda, tem recurso, tem dinheiro envolvido, tem comércio, tem pujança financeira. Isso determina um crescimento acima da média. São quantas ligações no total Lajeado? Lajeado tem em torno de 25 mil ligações hoje. 25 mil. A Corsã está preparada por quanto tempo para continuar atendendo a essa demanda crescente? No sistema atual, nós poderíamos fazer frente às demandas pelos próximos 10 anos. Só que, paralelo a isso, a Corsã está fazendo novos investimentos em Lajeado. Como nós temos uma previsão fortíssima de crescimento, nós estamos ampliando a nossa planta. Nesse momento, é importante que os ouvintes saibam, a Corsã está investindo 11 milhões de reais em investimento para aumentar a capacidade do sistema. Isso compreende instalação de novas redes, construção de reservatórios, instalação de novos recalques, tudo com o objetivo de quê? De fazer frente a uma demanda futura. Nós estamos ampliando e qualificando um sistema que já era bom, com pesados investimentos. Isso envolve todo o complexo, tanto de captação, de tratamento, distribuição, tudo. A nossa captação ela foi ampliada recentemente. Neste momento, nós estamos aumentando a nossa capacidade de armazenamento, bombeamento e distribuição. O exemplo típico da Benjamin. Na Benjamin Constant, nós estamos fazendo uma nova rede, uma nova adutora, que vai fazer frente ao crescimento de Lajeado naquela região posterior. Isso setorizado, o senhor se refere a esses investimentos por bairros ou no geral? No geral. No geral. 11 milhões de reais. 11 milhões de reais no bombeamento, armazenamento e distribuição. E distribuição.
O maior problema de uma empresa de saneamento sempre é a malha de distribuição, não é? Ela envolve a instalação de redes, o que compromete as vias públicas. É a nossa maior dificuldade sempre, nosso grande enfrentamento, o Kiko sabe bem disso, é a questão da ampliação de redes. O que a gente está fazendo? Substituindo redes antigas por novas, substituindo redes novas por bitolas maiores ainda, né? Sempre com a necessidade de ter uma possibilidade de bombear mais, de avançar mais, de produzir mais água e distribuir mais água. Qual é o total consumido de água por mês em Lajeado? Nós consumimos diariamente algo em torno de 17 mil metros cúbicos. Esse é o nosso consumo de água, a nossa produção de água em Lajeado. Diariamente? Diariamente. Cada dia, 17 mil metros cúbicos. Aumenta muito no verão? Tem uma tendência, mas é que assim, na Serra nós temos uma coisa interessante na região nossa que vivemos. Durante o verão há um aumento de consumo, mas também não é um aumento exagerado, porque ao mesmo tempo que nas cidades de Lajeado as pessoas migram para o litoral, então nós temos um pico de consumo no litoral e diminui nas nossas cidades, né? Mas ele há um aumento, sempre há. Esse aumento é devido aos meses quentes. Só que as férias escolares dão um fôlego para os sistemas, né? Se transfere a demanda da região da Serra para o litoral, né? Mas a temperatura, sim, faz aumentar a demanda, mas não é um aumento exagerado. Com 25 mil ligações, economias ligadas ao sistema Corsã, qual é o percentual de cobertura Corsã abastecimento de água Lajeado? Os nossos dados indicam, até o Kiko, nós conversávamos com isso sobre dia, os nossos dados indicam que nós atuamos hoje em 85% da população de Lajeado. Do território urbano. 85%? 85%. Estes outros 15% são de interesse? Há interesse da Corsã em absorver? Não dá para dizer que há um interesse da Corsã. A Corsã ela é uma empresa pública do governo do estado que tem a função muito clara. A Corsã deve ser uma empresa que traga soluções para o município. Nesse momento nós temos capacidade instalada para assumir, mas existe interesse das comunidades em continuar no status quo atual, de manter o seu sistema. Então a Corsã ela está tranquila com esse processo, né? A prefeitura já manifestou interesse de não repassar alguns sistemas para a Corsã, não é? De manter o abastecimento hoje como está, e a Corsã respeita. Nós não temos o objetivo de criar problema para o município. Nós somos solução. Se num futuro nós formos chamados a assumir, nós o faremos. Mas abrir um debate para assumir áreas consolidadas do município, o prefeito Schmidt foi muito claro numa conversa que teve comigo, o caso de conventos, é isso? Conventos é um exemplo disso. É um sistema que se autogere, que está a partir de uma concessão do município, o município atua, né? Tão bem, tem vida própria, tão tranquilos, não tem problema de falta d'água, a vida segue normal. Se num futuro o município, a comunidade entender que quer fazer parte do sistema Corsã, a Corsã está pronta para receber. Mas não vai abrir nenhuma frente para disputar esse mercado. Não é o nosso interesse. Isso traz celeuma no município. Nós queremos solucionar problemas, né? Então estamos trabalhando nesse sentido. Na região, qual é a situação de Venâncio Aires, situação de Estrela, de Arroio do Meio, de Encantado, envolvendo Corsã e comunidades? Venâncio não faz parte da nossa regional. Venâncio pega a região de Santa Maria. Nos outros municípios eu vejo uma situação muito tranquila. A Corsã ela se qualificou nos últimos tempos, né? Nós vemos um crescente, somos uma empresa já consolidada, com know-how, com experiência, com expertise para fazer saneamento. E viemos agora recebendo grandes aportes financeiros. Os últimos incentivos do governo federal, através do PAC 1 e PAC 2, trouxe um fluxo financeiro muito grande para a Corsã. A Corsã captou 4 bilhões de reais, não é, para fazer investimentos em água, em esgoto, para qualificar o seu sistema. Então nós recebemos injeção financeira na empresa, o que deu fôlego para nós. Durante muitos anos, e o Kiko é um ambientalista e defensor dessa área, durante muitos anos os governos que se seguiram, eles sempre trabalharam com água. Por que água? Sempre que eu pego R$1 e invisto em água, eu poupo R$4 nos hospitais. Então é muito claro, se a gente fizer uma análise das AIHs, das pessoas que procuram os postos médicos de saúde, a gente vai encontrar que as doenças hídricas só vão ser provenientes de locais onde não tem abastecimento público, quer seja ele público, Corsã ou municipal. Então a água, ela distribui saúde pública. Os governos, durante muito tempo, fizeram pesados investimentos nas empresas. Corsã é do tempo do Planasa. Vencida essa barreira da água,
que nós lutamos durante muitos anos, nós estamos agora uma nova divisa de fronteira, não é? Que é assim, todas as pessoas que querem ter água potável, o têm. São poucas pessoas que não são atingidas pela rede pública. A Corsã atende hoje 97% da população gaúcha. Então está tranquilo em água. Qual é o desafio do Aravante? É o esgoto. Então agora a gente abre uma nova fronteira, não é? Que é dotar as cidades de um sistema de esgoto. Ou seja, nós captamos água dos poços, captamos águas de bacias de contenção, dos lagos, captamos água dos rios, levamos até a população que se abastece e devolve essa água de forma não adequada ao meio ambiente. A nossa preocupação agora é recuperar essa água que foi utilizada, né? Levar para estações de tratamento de esgoto e tratar ela para devolver a natureza numa condição melhor. A fronteira do saneamento hoje é o esgoto. E para isso o governo federal tem aportado recursos, que é uma obra difícil, é a obra de infraestrutura de uma cidade mais complicada, mais complexa, é a implantação do esgoto. E é nesse campo hoje que a Corsã se insere. Inclusive nesses municípios citados, Estrela, Arroio do Meio Encantado, as negociações para envolver o tratamento do esgoto. Todos eles. Encantado, temos obra de esgoto, Lajeado, temos obras de esgoto, Taquari, nós já assinamos contrato, temos obras previstas, né? Então avançamos nesse sentido. Qual é o faturamento da Corsã em Lajeado? Corsã em Lajeado fatura, o nosso faturamento médio é fácil de calcular para qualquer município, não é? Em média R$50 por economia. Então nós temos 25 mil, me socorram pessoal, 25 mil, liga as economias, 23 mil. Então o pessoal do fundo aqui está nos operando. 23 mil economias a R$50, dá 1.300.000 por mês. São 23 mil economias. Sim. Não são 25. 23 mil economias. Faturamento vezes R$50 vezes por economia. Reais, em média. Nós teríamos? 1.500.000. Aproximadamente. 1.300.000. 1.300.000 alguma coisa, né? E esse investimento, boa parte dele tem sido devolvido através de obras no sistema. Sim. Essa é a arrecadação bruta da empresa, não é? Desse aí nós tiramos já 10% direto, que são impostos de PIS e CONFINS, e aí o resto é operacional. O custo para tratar o litro de água distribuído, o custo para tratar o esgoto que depois é devolvido após o consumo por parte da população, são assuntos para depois do intervalo. Voltamos com o programa Entre Linhas pela TV Univates, entrevistando Alexander Serentino Passico, superintendente regional da Corsã, região Nordeste, que envolve a região dos Vales, e a presença também de José Francisco Antunes, secretário do Meio Ambiente de Lajeado. Conversamos agora com o secretário Antunes. Lajeado tem um sistema de tratamento implantado pela Corsã na Avenida Castelo Branco, do bairro Rumoinhos, mas tem custado a deslanchar, tem custado a começar a tratar, receber e tratar o esgoto, inclusive da Coab de Moinhos, que são 333 economias, bastante vizinhas e topograficamente até viáveis para a recepção e tratamento. Por que é que não deslancha, Kiko? Bom, primeiro houve um problema com a empresa que prestava o serviço de abertura e fechamento de ruas, que inclusive já foi substituída por uma nova empresa e pela própria Corsã, né? E a gente está houve esse trabalho. Segundo que tudo que a gente planeja o pessoal da Corsã sabe muito mais do que eu, mas tudo que tu planeja de obra pública quando trata de uma cidade nunca é como tu espera, né? Tu vai fazer a abertura de uma rua, tu não sabe o que te espera lá embaixo, né? Às vezes o tempo atrapalha, questão de intempéries que venham a acontecer. E juntando tudo isso, a questão da ligação realmente dita das economias a essa nova rede, né? É um assunto que a gente está procurando tratar agora, de como fazer, porque é imediatamente colocada a rede de esgoto, nesse caso lá é uma rede separadora absoluto, que as economias já comecem imediatamente, claro, comece quando tiver condições de operar, a fazer a instalação, ou seja, os ramais da casa para rede propriamente dita. Por enquanto o sistema todo não está em pleno funcionamento envolvendo a Coab? Não, ainda não. Ainda não. Tem previsão? Acho que o pessoal da Corsã pode me dizer melhor se tem alguma... Nós temos hoje conectados à nossa ET algo em torno de 300 economias de esgoto. O sistema já está funcionando. O que nós temos é uma ampliação
não é? Hoje, nosso nível de cobertura é de 1% em Lajeado. Nós inauguramos a EDE, recebemos os rejeitos do Coab Moinhos e agora iniciamos as redes do Florestal. Nós estamos implantando algo em torno de 11 quilômetros de rede no bairro Florestal, que quando for conectado à nossa estação, eleva o percentual de 1% para 7% da cobertura de Lajeado. Mas a estação já funciona, ela já opera, né? Já recebemos carga orgânica dos moradores da volta. Hoje 1%, quando terminada esta rede de 11 quilômetros, aumentaria para 7% de cobertura. De cobertura. Isso. O que vai levar para algo em torno de 1.500 economias, 1.400 economias. No total? No total. Qual é o custo para tratar 1 litro de água? É difícil dizer, depende muito da situação, mas vamos fazer em custos proporcionais. Para tratar 1 litro de água é 30% de tratar 1 litro de esgoto. O tratamento do esgoto é mais caro, ele é mais oneroso e é mais complexo. Sem contar que nós tratamos com algo insalubre, não é? A própria matéria-prima da água. O operador, se sujar de água, não tem problema algum. Já se o operador se sujar de esgoto, ele está sujando de um material potencialmente perigoso. O nosso custo maior de implantação, e é importante os nossos ouvintes entenderem, o sistema de esgoto, se a gente fosse fazer dele uma pizza, né, nós teríamos uma fatia, que seria a nossa estação de tratamento, e o restante da fatia, o restante da pizza, né, a implantação das redes, que é o nosso grande problema para instalar. Rapidamente para entender, sempre que eu instalo uma rede de água, eu preciso, Kiko, nós comentávamos sobre isso, eu preciso perfurar a rua e colocar uma profundidade que seria no máximo de 1 metro. E não passo de 1 metro nunca. Quando eu vou instalar esgoto numa rua, eu só vou saber a profundidade a ser instalada quando o topógrafo disser, olha, nesse ponto, tu vai colocar a rede a 4 metros, a 5 metros. Nós temos usado muito o exemplo de Bento Gonçalves, em que nós fomos instalar esgoto numa rua que tinha 7,5 metros de leito. Então, calçadas e 7,5 metros de leito. Naquele ponto, a nossa rede coletora de esgoto passou a 5 metros. Então, imagine uma pirâmide cuja base tem 7,5 e a altura dela tem 5. O que aconteceu com a rua? Sumiu. A rua simplesmente sumiu do mapa. Nós tínhamos que reconstruir a rua. Esse é o nosso problema de esgoto. Então, nós olhamos a natureza e entendemos como a natureza forma bacias. Aquelas bacias nós montamos a nossa rede coletora, só que não raras vezes para interligar as microbacias existentes dentro de uma mesma bacia, nós temos que aprofundar a rede. E essa profundidade é de 1 metro, 2, 3, 4, 5. Eu sou oriundo de Cachoeiro do Sul. Nós instalamos uma rede ali a 12 metros para poder dar nível. Então, o esgoto tem esses problemas. É a obra urbana mais complexa, é a obra mais cara que tem, né? O seu custo de implantação. Aqui não é tanto, mas também tem. Mas na região que nós viemos, que é a Farroupilha, Bento Gonçalves, a gente remove 30 centímetros de terra e dali para baixo é rocha. E aí diz, olha, nesse ponto a rede tem que estar a 3 metros. Como é que a gente faz? Abertura a fogo, dinamite. Então, se eu voltasse para a nossa pizza, grande parte da pizza é gasta com dinamite, que é para poder enterrar o tubo. Tem outra forma de fazer? Não, não tem. Só essa. Então, nós estamos diante da obra mais complexa, mais cara e mais difícil de realizar, que é a implantação de esgoto. Qual é o problema? Que nós temos hoje uma lajeado do passado. A cada momento que nasce um novo loteamento no município, inicia-se a lajeado do futuro. A preocupação nossa da Corsã, do município, é de que os novos empreendimentos já saiam com a rede instalada, para que as gerações futuras não precisem fazer, né? O que nós estamos fazendo hoje é porque as gerações passadas não cumpriram a sua etapa. Ou seja, olha, eu sempre comparo muito o exemplo de Nova Prata. Nova Prata, para quem conhece, ela tem ruas que são ruas todas duplas, ruas, avenidas largas, duplas. E o que não é duplo é muito largo a sua extensão. Então alguém no passado planejou Nova Prata. A gente anda por municípios pujantes, como Bento Gonçalves, que as ruas não têm espaço para 2 carros. O que é isso? Isso é falta de planejamento. O esgoto aconteceu a mesma coisa. Quando nós implantamos as nossas ruas e implantamos as redes pluviais, e implantamos as redes de água, deveríamos ter também implantado as redes de esgoto. Faltou dinheiro na época, a gente entende, é assim que funciona. Mas a gente tem que pensar que os novos empreendimentos já precisam sair prontos. Porque senão, hoje, eu perguntava para o Carlos, nosso gerente
de Lajeado, que faz um excelente trabalho junto com o Júnior, nosso companheiro da área operacional, nós temos hoje implantados 300 quilômetros de rede de água em Lajeado. Se eu tenho 300 quilômetros de rede de água, por analogia, eu terei que ter 300 quilômetros de rede de esgoto. Ou seja, eu vou ter que abrir todas as ruas, todas as avenidas, né, todos os acessos para poder instalar a rede coletora absoluta. Ou, em alguns casos onde for possível, eu fazer uma coleta mista, que é utilizar o pluvial instalado hoje para coletar o esgoto, que é uma solução possível e às vezes a única alternativa. O projeto então seria também 300 quilômetros de rede ou situação alternativa para atender toda a demanda de esgoto? No dia de hoje, né? Só que amanhã esses 300 quilômetros passarão talvez a 301, 302 e assim por diante. São novos loteamentos, toda semana tem um loteamento novo em Lajeado. Vai entrando. Então já dá para ter uma ideia do crescimento. E por isso até a gente estava conversando, município e Corsã, no sentido de buscar algumas alternativas para determinadas regiões onde se torne inviável, vamos dizer assim, a instalação do separador absoluto, né, que é essa rede totalmente separada, para a gente achar outras espécies, outros tipos de tratamentos que se tornem mais práticos, às vezes até, e até também mais baratos, dependendo da região da cidade, né, do tipo de remuneração das pessoas, porque o sistema de tratamento tem um custo bem alto, esse separador absoluto, né? No momento que tu optar por um outro que seja mais simplificado, mas que tenha o mesmo resultado, tu pode inclusive baratear o preço. Nós comentamos muito, o Kiko foi entusiasta dessa ideia, para o nosso ouvinte entender, nosso telespectador, né, sempre no rádio, nosso telespectador entender. Nós temos uma rua num determinado bairro que tem 4 ou 5 casas, não é? Que tecnicamente e operacionalmente e financeiramente não é viável instalar a rede. O que a gente trabalha a ideia? Nós podemos colocar em 4 ou 5 casas, num bairro, num canto, que é longe da estação, né, que tem que fazer uma obra muito cara para levar até lá, colocar fossas sépticas, né, as pessoas vão se conectar à fossa, e o nosso caminhão vácuo que nós temos em Lajeado, anualmente vai lá e seca aquela fossa e leva a fossa para ser tratada dentro da nossa rede. O esgoto ele tem 97% de água e apenas 3% de matéria sólida, né? Então, anualmente o caminhão vai lá, ou semestralmente, vai lá, succiona, trata, e nós tratamos aquele esgoto com um baixo impacto financeiro. E com isso a gente consegue elevar mais rapidamente o nível de amplitude do sistema. Então são soluções que o município de Lajeado está aberto a discutir com a Corsã, nós apresentamos isso. Qual é o objetivo? De tirar do 7 para o 70 da maneira mais rápida possível. Porque não tem recurso disponível, não é? O sistema não gera dinheiro disponível para poder fazer frente ao monumental investimento que é. A Lei 11.445, ela é o marco regulatório de saneamento, sempre diz que toda obra precisa ter um equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu não posso fazer um sistema de 300 milhões de custo, cuja própria geração de receita seja de 200 ao longo de um prazo. Tem que ter um equilíbrio, não é? Então, a gente busca alternativas possíveis de tratar o esgoto a um custo menor, mas aumentando a eficiência do sistema. Uma realidade não deve ser só de Lajeado, das cidades mais velhas, pelo menos na área central, é a utilização do sistema pluvial para a ligação dessas fossas sépticas, desses sumidouros. E aí as pessoas lavam as mãos e o esgoto corre por onde deveria correr a água da chuva. Tem alternativa para isso? Tu toca num ponto que para nós, até aqui que eu te peço que tu ajude, que tu é experiente nessa área. Bom, então nós vamos deixar para depois do comercial, já que é uma questão bem polêmica, mas é uma realidade. O Centro Velho de Lajeado, centro de Lajeado, está quase boa parte dele, os edifícios mais velhos, com ligações diretas na rede pluvial. Depois do intervalo comercial, nós voltamos para abordar esse tema. Programa Entre Linhas pela TV Univates, abordando a questão do saneamento, abastecimento de água, saneamento público, questão do esgoto, especialmente do esgoto cloacal, ligação no sistema da rede pluvial é o assunto desse terceiro bloco, com Alexander Serentino Passico, superintendente regional da Corsã, e o José Francisco Antunes, o Kiko, secretário do Meio Ambiente de Lajeado. Essa realidade, essa situação que Lajeado tem, pelo menos o centro mais velho, o Centro Velho de Lajeado, da ligação desses prédios mais altos e até de algumas residências direto no sistema de canos que deveria ser
para a água da chuva. É uma situação, não é privilégio só de Lajeado, certamente. Não, é quase que uma regra de todo o Brasil, né, vamos dizer assim. E com algumas diferenças. Alguns casos ainda tem um tratamento de uma fossa séptica, de um filtro e depois para a rede pluvial. Alguns casos não tem nem isso, né? Como a gente sabe que em Lajeado, inclusive é bem comum na época do verão, principalmente, as pessoas reclamarem do mau cheiro das bocas de lobo aqui na região central de Lajeado, muito em razão disso, né? O esgoto está indo, e mesmo naqueles casos em que existe uma fossa com filtro, que deveria haver uma manutenção pelo menos anual ou semestral, mas pelo menos uma vez por ano, a gente sabe que não há na prática, né? Não existe um acompanhamento, é difícil. O setor de planejamento da prefeitura que deveria, que deve fazer esse tipo de fiscalização, não tem como fiscalizar todas as residências todos os anos. É muito difícil fazer esse acompanhamento, né? Então a gente sabe que às vezes existe uma fossa instalada, mas ela está superlotada, já não tem mais eficiência nenhuma, ou seja, passar direto para o cano pluvial e por sua vez vai cair nos lagos, arroios ou no próprio rio Taquari, né? E além dos incômodos outros causados à população que a gente sabe, né? E para isso também se busca soluções, né? É um caso de, como nós já comentamos antes que a gente tinha algumas alternativas, a gente quer junto com a Corsã buscar essas soluções, mas estudando caso a caso, bairro a bairro, ou talvez até rua a rua, né? Porque o que é solução para um bairro pode não ser para o outro, vai depender de uma série de fatores. Mas na área central, além de a gente atacar essa situação de tratar o esgoto, de devolver, né, para a natureza uma água mais limpa, mais tratada, vamos ter que tratar também dessa questão do mau cheiro, porque incomoda muito a população. E até eu diria que mais por isso que incomoda, porque as pessoas às vezes não se preocupam muito em estar poluindo o rio lá porque fica mais longe da casa, né? Mas se preocupam porque está causando mau cheiro na frente da sua casa. Onde é que a Corsã pode entrar nessa preocupação e como alternativa? Em auxílio ao município. Kiko, com muita propriedade, falou um ponto que é nevrálgico para nós. Uma das formas de tratar em estação, mas de coletar o esgoto é essa. É o separador absoluto, que é o que a gente está fazendo hoje no bairro Florestal, a um custo altíssimo, ou utilizar a malha existente instalada do pluvial, que nós chamamos de misto progressivo. Ou seja, eu pego toda a região central de Lajeado e faço um interceptor, eu acompanho para onde o pluvial vai, e o pluvial vai desembocar num corpo hídrico. Antes de desembocar, eu faço o interceptor e capto e mando embora. Então, em dias secos, o sistema vai bombear e manda embora. Quando chover, como já vem diluído, muito forte, ele passa direto para o corpo pluvial, para o corpo hídrico. Qual é o problema? O Kiko já abordou com muita propriedade. Nós temos uma fossa e nós temos um filtro. A fossa reteria a parte sólida, o filtro faria a filtragem da parte líquida e depois desembocaria no pluvial. Isso é o mundo ideal. Só que as pessoas geralmente fazem a fossa e depois que constroem a fossa fazem o piso da garagem em cima, né, a calçada em cima, não sabe mais nem onde está a fossa. Com o passar do tempo, a fossa foi enchendo e ficou repleta. Todo o esgoto que vem, ele não tem onde cair. Qual é a lógica dele? É ir para o filtro também está cheio, vai para o pluvial direto. E aí nós temos a conexão da instalação sanitária do cidadão para o pluvial direto. E o esgoto corre, então, aonde? Dentro do pluvial. Quando ele escorre dentro do pluvial, ele começa a se depurar. Eu sempre trabalho a ideia de que nós somos agentes da natureza. Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O nosso esgoto se transforma em adubo orgânico depois. Só que nesse momento da maturação dele, ele larga gás sulfídrico, que cheira, que fede. E é o que nós temos hoje nas bocas de lobo. Onde é que está o erro? O erro está em usar o pluvial? Não. Não dá para dizer que seria um erro. O erro está em não fazer a manutenção na caixa e permitir que o esgoto in natura vá para o pluvial. Aonde a gente puder, junto com o município, fazer a coleta mista, nós precisamos ter o sistema funcionando. As pessoas precisam fazer a manutenção da sua fossa. Não é?
E essa é uma ideia que se trabalha, de transformar as partes centrais, onde tem ruas consolidadas. Imagina a rua central de Lajeado nós abrir para botar um separador absoluto. A destruição que vai ser isso, o caos na mobilidade urbana que se tornará. Então ali talvez seja mais viável, mais ecologicamente correto, nós fazer o pluvial, o uso do misto. E aí tratar a partir daquele ponto. Só que para isso as caixas têm que ser trabalhadas, nós temos que ter atendimento correto. Precisa adotar o sistema de uma maneira correta. Mas é uma possibilidade que não podemos descartar. Naquela nossa pizza inicial, onde as redes é o pior investimento, e esse investimento está amortizado. Não é? Mas existem áreas em Lajeado que a pedra praticamente aflora na terra. Como se construir o sumidouro ou a fossa num terreno assim? Nesses locais vai ser a extração direto até o nosso coletor pluvial, e embaixo o nosso interceptor vai coletar na hora. É isso. E esse também seria o sistema dos novos loteamentos na proposta que foi... Os novos loteamentos tem que analisar caso a caso, vai depender rua, de cada loteamento. situação. Sempre que entra um processo de licenciamento, né, para um loteamento novo, entre diversos documentos que se pede, um dos primeiros é o laudo geológico, justamente para se analisar que tipo de solo, né, tem se pede furo de ensaio, inclusive, para ter essa avaliação. Dependendo dessa primeira avaliação é que vai se determinar qual tipo de tratamento, né? A permeabilidade do solo, né? Não adianta nós pedir um sumidouro se o solo não é permeável, né? É uma tabatinga, por exemplo, né? Não vai haver sumidouro nenhuma, a água vai bater ali e vai voltar, né? Então, dependendo dessa primeira análise, né, do laudo geológico, é que se vai fazer essa avaliação e aí determinar qual o tratamento adequado. Na grande maioria dos casos, que já se trabalha hoje, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, está se trabalhando com fazer um separador nos loteamentos e levar para uma estação única de tratamento dentro do próprio loteamento, né? E posterior a isso, né, na medida em que a Corsã vai chegando próximo a essas áreas, né, a Corsã, num primeiro momento, já naqueles municípios onde quem está operando é a Corsã, no primeiro momento ela já assume o tratamento dessa área, né? E no segundo momento ela pode levar esse esgoto já ali previamente tratado, vamos dizer assim, para uma lagoa de tratamento, né? E claro que isso tudo dependendo de localização, de distância, tá? Mas o modelo mais adotado hoje que está sendo feito nos novos loteamentos é isso, já estar direcionando, porque até é mais viável do que fazer caso a caso, né, casa a casa, vamos dizer, que todas as economias, ou seja, tu vai ligar para uma única rede, vai levar para uma estação dentro da área do loteamento e dali, num primeiro momento ela vai para um corpo hídrico também, só que daí já existe um tratamento mais adequado, né? E num segundo momento pode ir para uma lagoa ou ser coletado pela Corsã e tratado lá na estação de tratamento, quer dizer, então aí tem uma série de formas de fazer. Quando se fala na coleta e tratamento, destinação adequada do esgoto, isto representa custo e vai representar para o consumidor no final da conta do mês? Sim, é um novo serviço. É um novo serviço. É um novo serviço. Se tem ideia do custo dessa taxa? Temos ideia. Temos ideia, assim, a gente debate muito esse assunto, né? Nós comentávamos isso, inclusive, com o Kiko. Quando nós começamos a construir as nossas cidades, vou fazer uma analogia para a gente entender o custo disso. Quando nós começamos a construir nossas cidades, os primeiros habitantes da cidade trouxeram junto, quando vieram do campo, as galinhas, os porcos e a vaca do leite. Aí se começou a construir aglomerados urbanos. Num dado momento, se convencionou que não poderia viver os animais junto com as pessoas. E nós tínhamos que retornar com as vacas para o campo, com as galinhas e com os porcos. E as pessoas da cidade a ter que usar o leite de caixinha, comprar os ovos no mercado e assim por diante. Então, existe um custo de se morar em cidade, né? Quem mora no interior não tem água, tem a sua água, a própria água. Bom, na cidade nós temos uma água que é canalizada até ali. Durante muitos anos, eu falei isso, nós fizemos investimentos em água. Nós agora fizemos uma nova barreira de investimento, que é o esgoto. Quem é que está exigindo hoje
que o município de Lajeado faça investimento em esgoto. Se nós olharmos as nossas ruas de Lajeado, nós temos esgoto a céu aberto? Não temos problema com isso, né? Não temos essa realidade na nossa região. Mas quem é que está nos cobrando? Quem está nos cobrando isso hoje é o meio ambiente. Ou seja, os nossos mananciais estão pedindo. O Ministério Público tem feito essa cobrança como defensor do meio ambiente que é. Porque nós não enfrentamos esse problema. Na imensa maioria das cidades gaúchas, não temos esgoto a céu aberto. Não é uma realidade nossa. Eles são canalizados, são escondidos e vão para os corpos hídricos sem tratamento, na sua grande maioria, mas não estão aflorando, as pessoas não caminham sobre o esgoto. Hoje quem nos impõe esse custo é o meio ambiente, ou seja, nós avançamos a nossa capacidade de preservação do meio ambiente, nós estamos nos conscientizando a cada dia que passa de que estamos extraindo água de um manancial e estamos devolvendo ela imprópria, e os mananciais começam a dar demonstrações. Eu comentava contigo no início da nossa conversa, de que por que a Corsã trata o esgoto, por que o município quer que a Corsã trate o esgoto. Primeiro porque o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, leva em consideração esse indicador. Ou seja, as pessoas de Lajeado têm esgoto à sua disposição? Sim. Se tem, o Índice de Desenvolvimento Humano é maior. Aquele município que não tem, ele é menor. Muitas empresas somente se instalam em municípios onde existe um destino final adequado para o rejeito produzido pela população. Então, a demanda é do meio ambiente. A Corsã vai ofertar um novo trabalho, que é, nós mandamos a água para a casa da pessoa, 24 horas por dia, a um custo de 0,05 centavos, milésimos de centavo o litro. Não existe moeda para comprar um litro de água da Corsã. É fácil de entender, nós cobramos R$ 3,60 em média por 1.000 litros. Se dividir 1.000 litros, 360 por 1.000 litros, vai encontrar o valor de 1 litro de água da Corsã. E não existe moeda para pagar. Não é uma moeda de 5 centavos, que é a menor moeda em circulação, compra 20 litros de água da Corsã. Mas nós mandamos essa água, a população se beneficia dela e devolve para a natureza. Nosso papel hoje, avalizado pelo pedido do município, é recolher essa água e tratar, para poder devolver ela para o meio ambiente. Só que comercialmente é muito mais caro eu tratar esgoto do que tratar água. Nós temos então um novo serviço que será ofertado para a população. Este serviço tem um impacto financeiro que é fácil de entender. Mas vamos perguntar assim, quando que a população de Lajeado vai começar a pagar o esgoto? Só vai começar a pagar esgoto quando nós tivermos o sistema implantado nas redes, caso do Moinhos e Coab. A ET já funciona, as redes já estão instaladas e alguns usuários, alguns cidadãos já estão conectados. Bom, esses usuários que já estão conectados, que quando largam a água do banho, quando largam a água dos seus sanitários, a Corsã coleta e trata, esses já pagam. Quem está hoje no bairro Florestal, quando vai começar a pagar? Quando todo o sistema de redes do Florestal estiver pronto e quando este sistema estiver conectado à nossa estação de tratamento. A partir daquele momento, os usuários que se conectarem começarão a pagar. E o custo para? O custo é, vamos fazer um comparativo. Quem gasta hipoteticamente R$10 de água, pagaria R$10 de água mais R$4,80 de esgoto. Então, o custo na conta final, então pega a continha final do nosso usuário, R$10 pagaria 14, 4,80 a mais. O custo é 48% do valor da conta de água. Esse é o custo final. Então, quem gasta R$50, se fosse 50%, que não é 48, pagaria 25 a mais. Então, seria 50 de água e R$25 de esgoto. Logo depois do intervalo, voltamos para falar sobre o plano de saneamento básico de Lajeado, aprovado recentemente e que vai ter que passar por alguns ajustes nessa conversação com a Corsã. Em seguida. Voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates e abordando a questão do saneamento público, da questão abastecimento de água e destinação correta do esgoto, tanto pluvial como também o cloacal em Lajeado. Conosco o Alexander Serentino Passico, superintendente regional da Corsã, região Nordeste, e o José Francisco Antunes, secretário do Meio Ambiente. Secretário Antunes, a questão do plano de saneamento básico aprovado recentemente, nele se refere ao convênio Corsã.
Terá que se refazer a conversação toda com a companhia, com a estatal? Como é que vai funcionar agora? Não, na verdade a gente já está conversando até antes dessas audiências, as audiências públicas que houver, né? Vamos dizer assim, a gente está afinando o discurso para começar agora, a partir do próximo ano, realmente a implementar essas melhorias que a gente espera dentro do sistema, né? E estamos negociando nesse sentido. Algumas coisas que nós que eu digo município, entende, é que tenha que se colocar ou trocar ou colocar um plano de metas dentro desse contrato hoje existente com a Corsan, né? Que no nosso entender não está muito claro nesse sentido assim, mas são negociações que a gente já vem fazendo, né? Um bom tempo já vem conversando. E agora, quando for decretado, porque ainda falta a decretação do Plano Municipal de Saneamento, né? A gente vai retomar essa conversa, essa negociação para buscar esse caminho. No primeiro bloco, quando nos referimos à cobertura de parte da Corsan, e o senhor respondeu que chegava a 85% da área territorial de Lajeado, logo veio à mente uma situação que tem sido registrada em bairros como Bom Pastor, Planalto, Conventos, São Bento, pegando este quadrante mais o quadrante norte de Lajeado, onde tem associações de moradores responsáveis tanto pela coleta, tanto pela captação, como também pela distribuição e administração da água. Como é que vai ficar agora com o plano de saneamento autorizado, faltando só a publicação por parte do Executivo, e a relação Corsan com estes moradores? Não vai haver maiores problemas? O senhor disse que a Corsan não busca qualquer confronto. Eles pensam na criação de uma cooperativa. É possível, mesmo com o plano de saneamento aprovado agora, e que cita a Corsan como a maior parceira gestora na questão da água? O Plano Municipal de Saneamento, ele é decorrente da Lei 11.445, né? Nós temos há muito tempo já conversado com o secretário Kiko, até a gente chama de Kiko pela nossa proximidade, e com o nosso prefeito Schmidt, né, que é um parceiro da Corsan. Nós mantemos uma relação muito estreita com o município de Lajeado, assim como já foi com a prefeita Carmen, né? A relação da Corsan é tranquila com o município. Nós somos, devemos ser encarados como uma solução e não como um problema. Sempre trago isso ao prefeito. Então nós estamos aqui para ajudar, não para complicar. A Lei 11.445, ela fala muito claramente uma coisa que nós tínhamos já consolidado. A titularidade dos serviços de água pertencem aos municípios. Então o município, no artigo 37 da Constituição, fala que ele trabalha sob os interesses locais. O que é interesse local? Transporte urbano, municipal e água. Isso é interesse local. A Corsan firmou um contrato com o município de Lajeado, há um tempo atrás, momento em que ainda não tinha o Plano Municipal de Saneamento. O plano agora aconteceu, está prestes a nascer, se tornar uma legislação. Nós precisamos trazer as metas que o plano tem para dentro do contrato Corsan. Com muita propriedade eu posso dizer que uma das metas do plano, que o Kiko brilhantemente esses dias apresentou na Câmara de Vereadores, diz que a Corsan precisa ampliar os reservatórios. Bom, nesses 11 milhões iniciais eu já estou fazendo isso. Então a Corsan fez obras antes que o plano pedisse. Muitas das ações que o plano vai pedir, a Corsan já está fazendo. O plano diz, olha, tem que ter um programa de ampliação da malha de água constante. Nós já estamos fazendo isso. Então a Corsan está bem afinada com o plano, não vemos nenhum problema em relação a isso. A própria legislação diz que o município pode ou operar o sistema, como já faz, por exemplo, hoje em Conventos, ou delegar, né? Se ele delegar para um ente público, que é a Corsan, não precisa fazer licitação. Se o município, em um dado momento, entende que quer delegar para um sistema privado, como Santa Cruz quis fazer recentemente, ela precisa fazer uma licitação. Nesses casos que estão consolidados, que é o município que opera, o município continua. Sem problemas. Sem problemas, como foi colocado no início. Se lá no futuro, não é? Porque uma coisa que eu vi em Conventos, o bairro de Conventos, um bairro pujante, muito bem estruturado, ele tem uma vocação e uma vontade de ser abastecido por poços. A Corsan um dia disse, olha, se nós viemos operar Conventos, nós vamos manter o abastecimento por poços. Mas a Corsan continua a Corsan e Conventos continua com o município. Se daqui a 10 anos os poços de Conventos, por um acaso, secarem e não tiverem mais de onde tirar água,
E se a Corsã for chamada a operar, ela vai operar. Nós estamos com um sistema potencialmente pronto para fazê-lo, mas o faremos sob o comando do município. O prefeito Schmidt vai nos chamar, o Kiko vai nos chamar, ou quem o sucedê-los, e vai dizer, olha, Corsã, nós precisamos que vocês operem a partir de agora, doravante vocês vão ter que operar. A Corsã o fará. Até lá, fica como está. Não queremos causar problemas, não queremos entrar em disputa, porque o saneamento ele não serve para isso. Né? O saneamento, nós somos sanitaristas, e o Kiko faz parte dessa família. A nossa função é levar água potável para as pessoas. O nosso orgulho é o que nós tivemos há poucos dias em Taquari. Taquari nós fizemos 11 quilômetros de rede de água para levar água à comunidade da beira do rio. Interligamos Taquari à beira do rio. Gastamos algo em torno de R$250 mil para levar água para 30 famílias. Então, nós fazíamos a continha há pouco contigo. Cada economia nossa gera em torno de R$50. Se ela for uma economia normal, mas a comunidade da beira do rio em Taquari é tarifa social, é metade. Então serão 30 famílias que vão render uma tarifa de R$20 por mês. Eu vou ter R$600 por mês. E nós gastamos 250 mil. Sabe quando é que nós vamos recuperar esse investimento? Já recuperamos. Porque o dia que a gente foi inaugurar a rede, o prefeito de Taquari, Maneco, o presidente da Corsã, veio uma senhora muito humilde e disse assim, eu achei que eu ia morrer sem ver esse sonho realizado, de ter água potável. Porque todos bebiam água da beira do rio. Todos pegavam água in natura do Taquari para beber. Aquele dia, o investimento da Corsã foi pago. Por quê? Porque nós vimos uma pessoa que não tinha acesso à água potável ter. É uma criança que vai ter uma mamadeira limpa com água potável, uma roupa que vai ser limpa, uma comida que vai ser cozida com água da Corsã pura. Os 250 mil que não vai voltar para o Estado, que não vai voltar, já está ganho. Porque aquelas pessoas não vão mais engrossar a fila dos postos de saúde por causa das doenças hídricas. Então o papel da Corsã é esse, nós distribuímos saúde, distribuímos um bem precioso demais para todos. Além da questão do tratamento do esgoto, uma das situações, um dos gargalos que se tem notícias constantes são de perdas de água tratada, de água pronta para ser abastecida e que se esvaem nas redes subterrâneas da Corsã. Se tem dimensões do que está se perdendo aqui na região com esses vazamentos e com um sistema de encanamento muito antigo? Temos previsão e temos inclusive previsão de quantificação dos vazamentos. Nós temos hoje 300 quilômetros de rede em Lajeado. Desses 300, apenas 15 são de redes antigas. Que nós já temos um projeto capitaneado pelo Luiz Carlos Cunha Júnior, nosso coordenador operacional de Lajeado, para fazer a substituição. Hoje um sistema equilibrado de água perde 30% de água. Então, eu produzo na minha estação 100 litros e 30 são perdidos no caminho. Só que tem um detalhe interessante. Esses 30 que se perdem, o Kiko me ajuda? Esses 30 que se perdem não são simplesmente água que vai fora. Por exemplo, quando os bombeiros de Lajeado precisam abastecer o seu caminhão para combater um incêndio, onde é que eles pegam água? Nos nossos hidrantes, que não é cobrada. É uma água que está a serviço da comunidade. Eu classifico ela como perda, mas na realidade ela é investimento. Quando nós fizemos um conserto de rede, não é? Nós fizemos aquilo que a gente chama de expurgo, nós temos que limpar as redes. E aí nosso pessoal de rede, é comum as pessoas verem, vai lá num ponto estratégico e abre o registro e bota a água fora durante muitos minutos. Aquela água é computada como perda, mas não é, mas está dentro dos 30%. Nós temos um parque de hidrômetros, tem aí 20 mil hidrômetros funcionando. Esses 20 mil hidrômetros deveriam ler, talvez todos juntos, vamos fazer de conta, 100 litros. Mas por erro, por desgaste, né? Por ineficiência do equipamento, nem no equipamento é perfeito, eles leem em vez de 100, talvez 98, e já perco mais 2 ali. Então a perda ela é um processo que é um somatório, que se compreende a perda física, proveniente de vazamento, e aí quebrou uma rede até que a Corsã seja acionada, desloque o carro, vaza água por 10 minutos, é perda. Nós temos a perda proveniente do desvio, existem fraudes no sistema. As pessoas, às vezes, nós cortamos a água, nosso ato extremo é cortar, as pessoas fazem um gato. Às vezes a pessoa tem água ligada e também tem um gato. Também existe a perda por fraude, não é? A perda por submedição e a perda de água de processo. Mas um sistema equilibrado perde 30%. Isso estaria dentro dos níveis aceitados pela engenharia, pela boa técnica de saneamento. E esse é o percentual que se perde em Lajeado? Esse é o percentual próximo de Lajeado.
Nós estamos com um sistema bem equilibrado, é isso. Em média, 30%. Ok, nós estamos encerrando o programa. Muito obrigado, Kiko, pela secretário Antunes, secretário José Francisco Antunes, secretário do Meio Ambiente, pela presença, pelas informações. Um prazer lhe conhecer, Alexander Serentino Pacico, superintendente regional da Corsã, região Nordeste. Muito obrigado pelas informações também, cumprimentos pelo trabalho que a Corsã tem desenvolvido na região e todo o estado do Rio Grande do Sul. Ok? E assim nós estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite. Amanhã tem nova edição. Boa noite.